Bom dia, esse é o canal Paz e Bem. Esse é o Caminhos do Espiritismo. E no dia de hoje continuamos o estudo do Livro dos Médiuns. Nós vamos estudar o capítulo 9, Lugares Assombrados, e o capítulo 10, da Natureza das Comunicações. Primeiramente, vamos nos ligando a Deus, pedindo que essa inteligência suprema cada vez mais nos permeie em amorosidade para que nós possamos transformar os nossos sentimentos e, a partir desses estudos, nos auxiliarmos mutuamente, coletivamente. No dia de hoje, recebemos o sociólogo Elias Moraes, que vai conversar com a gente sobre esse tópico e ampliar um pouquinho para o contexto interreligioso. Então, bom dia, Elias. Vou passar a palavra para você. Como é que a gente começa a conversar sobre as manifestações espontâneas e essa crença de lugares mal assombrados? Bom dia, Carla. Bom dia, internautas que estão aí conosco nesse programa. Ó, Carla, quando você me apresentou o tema, eu fiquei assim até falando, meu Deus, o que a gente conversa sobre isso que tem a ver com a realidade de hoje, né? Fiquei pensando no tema. Aí aconteceu um incidente muito interessante que eu passei a mensagem para você logo em seguida. Eu participo de um grupo mediúnico na Fraternidade Espírita, a gente tem reuniões uma vez por semana, e compareceu um espírito lá numa situação muito interessante. Ele incorporou um dos nossos colegas lá, e o espírito trouxe uma situação que tem tudo a ver com o que você dizia. Ele sabia, ele tinha consciência que ele tinha morrido, mas ele não queria sair da casa dele por nada nesse mundo, porque ele entendia que aquela casa era dele, ele que trabalhou tanto para estruturar a vida dele, a família dele, e ele não aceitava sair da casa dele. Ele estava inconformado, não era um espírito maldoso, mas ele estava muito inconformado, né? Ele sabia que tinha morrido, mas não admitia essa ideia. Eu achei muito curioso e muito interessante com uma colega nossa que foi dialogar então com ele, procurar perceber o lado dele, entender, ajudar ele a compreender a situação e convencê-lo a aceitar a ajuda no sentido de se desligar do ambiente doméstico, de deixar de interferir na vida familiar, porque ele mesmo contava, né, que ele ficava tentando interferir, tentando provocar, não deixar as pessoas pôr a mão nas coisas que ele achava que eram importantes para ele. Ele atormentava a vida da família porque não entendia a situação. Foi muito interessante, foi muito bonito o diálogo que a colega teve com ele, e depois ele aceitasse, ajudado, orientado, vieram outros espíritos que a gente não entende muito bem como isso acontece, né? Mas outros espíritos que se dispuseram a encaminhá-lo para outros locais onde ele pudesse ser orientado, esclarecido e acolhido na realidade espiritual. Então foi muito bonito, eu mandei uma mensagem para você logo em seguida, Carla, eu topo sim, né, para a gente conversar sobre esse assunto, e aí eu te sugeri esse enfoque, né, porque realmente a gente fica assim, pensando nessa questão de lugares assombrados, a gente não percebe que muitas vezes tem ali espíritos em situação de sofrimento, espíritos que precisam de ser esclarecidos, ser auxiliados, né, porque eles não estão ali por maldade. A maioria dos casos é por ignorância da situação, por não estarem sabendo lidar com a realidade após a morte e ficam por ali sem saber o que fazer, né? Então, eu achei muito oportuna a lembrança do seu tema e falei, não, acho que dá para a gente, sim, tirar muito bom proveito desse assunto. Elias, curiosamente, eu sempre trabalhei em assistências assim, né, mediunicamente, e também tive a oportunidade de dialogar com um espírito que vinha dessas religiões mais... essas religiões que não aceitam nem intervenções médicas, transfusões, essas coisas todas, e ele me dizia o seguinte, ele dizia, olha, eu quero estar morto, eu não quero estar aqui. Foi um dos casos mais curiosos que eu conversei, porque ele dizia assim, eu não aceito estar aqui, porque a pessoa lá da minha religião disse que eu morria e que acabava, e eu faço questão de ficar assim. Então, é algo interessante, porque às vezes eles não têm mesmo essa condição de entender, e às vezes vai contra uma crença de uma vida, né? Como esse espírito passou a vida acreditando que não poderia ter a sobrevivência do espírito. Então, chega lá, é um baita susto, e este é um sofrimento, né? Para essa criatura, esse ser, porque ele realmente violenta tudo aquilo que ele acreditou. Então, mas aí o Kardec vai nos trazer o seguinte, aqui nesse capítulo, ele vai dizer o seguinte, olha, a origem da crença, né, nesses lugares assombrados, é porque muitos não entendem que os espíritos, eles estão lá, muitas vezes porque são apegados, como é o caso desse, aos bens terrenos, que você dialogou, outras vezes, mas eles não têm predileção, os espíritos errantes. Alguns ficam em alguns espaços circunscritos, como é o caso desse.
Outros são atraídos por pessoas, às vezes pessoas que conhecem ou pessoas que não conhecem, mas certamente não tem, a grande maioria não tem preferência de um local, não é raro na assistência espiritual, a gente vê um que a gente começa a dialogar e falar, nem sei por que eu estou naquela casa, não sei por que eu estou com aquela pessoa, não sei por que eu fui trazido aqui, é muito comum. E aí eu vou te passar a palavra para a gente continuar a conversar, porque também nós podemos aqui conversar um pouquinho sobre a imaginação dos homens, né? Porque hoje em dia tem muito filme, muita coisa que pega esse lado de imaginação, e nem tudo é espírito também, não é porque caiu o vaso dentro de casa, né? Porque estava mal colocado, que é o espírito que está lá derrubando o vaso. Então é bom também a gente conversar um pouquinho. Vou te devolver a palavra para você desenvolver o tema aí como você preferir. Kardec, inclusive, ele era muito racional, né? Ele diz assim, olha, que primeiro a gente tem que eliminar todas as outras possibilidades antes de cogitar da possibilidade espiritual, né? Kardec era muito criterioso. Então, as pessoas ficam imaginando explicações. Lá mais na frente, não nesse capítulo, em outro, Kardec vai falar das inúmeras superstições que as pessoas desenvolvem, né? Porque vê um movimentozinho na frente do olho e acha que tem a ver com isso, né? A teoria dos espíritos glóbulos, então tem muita bobagem. Então, assim, a gente tem que saber selecionar, né, os casos que são autênticos fenômenos espontâneos, espíritas, daqueles casos que são pura imaginação, puro folclore. Né? Kardec chama atenção para esse cuidado. Agora, sim, sem dúvida, eu penso que com as pesquisas que Kardec desenvolveu, descortinando essa realidade do espírito, até hoje eu estava trabalhando no outro material, né, que eu me lembro de uma expressão que Emmanuel usou, que ele chama de que nós estamos entrando na era do espírito, né? É muito interessante essa expressão, eu acho que Emmanuel foi muito feliz ao cunhar essa expressão, e ele quer dizer que nós estamos mudando de paradigma nesse momento. Nós ainda não conseguimos estabelecer o paradigma do espírito no domínio da ciência, porque é uma resistência que é natural, a gente compreende, né? Thomas Kuhn diz que toda mudança de paradigma ela é traumática para o paradigma anterior, né? Então, eu vejo que no meio científico, nesse momento, nós estamos, assim, experimentando a resistência do paradigma materialista, e eu diria até que os últimos ais desse paradigma, porque em todas as áreas hoje está emergindo, né, essa questão do espírito. Então, a gente está vivendo esse processo de mudança e a gente precisa, então, começar a ampliar o nosso horizonte para compreender como isso vai se manifestar na nossa sociedade do ponto de vista do conhecimento humano. Né? Eu acho isso muito interessante. Acho até que eu perdi um pouquinho da questão inicial que você propôs aí, né? Mas eu acho importante a gente perceber essa questão da mudança de paradigma, né? E a gente aprender, então, desenvolver as ferramentas para analisar essa fenomenologia de ordem psíquica, que é muito abundante, né? Que é muito abundante, com ferramentas apropriadas em termos de metodologia que hoje a gente precisa desenvolver. Você falou uma coisa importante, psíquica, né? O Sérgio Aleixo, ele sempre faz um comentário que ele diz o seguinte, olha, Kardec era simples, então ele chamou de livro dos médiuns, mas é um tratado de parapsicologia, né? Que a gente tem aqui muitas vezes em muitos capítulos. Mas quando nós estamos falando de lugares mal assombrados, é importante também a gente dizer que tem espíritos que estão lá porque acreditam que estão protegendo aquela pessoa. Muitas vezes... Ou o contrário, eu posso te contar um caso do contrário, então? É outro caso também que achei muito interessante. Um dia nós estamos lá na Fraternidade Espírita, no trabalho com as crianças, a gente desenvolve um trabalho de apoio pedagógico, então nós estamos lá no trabalho com as crianças e vem uma das crianças correndo e chama, tipo, pelo amor de Deus, vai lá em casa, minha mãe está querendo matar meu pai. Aí saio eu lá, vou lá ver o que está acontecendo, chego lá, a mulher está com a faca na mão, brigando com o marido, xingando ele tudo quanto é palavrão, e a gente via claramente que não era a esposa, né? Então, uma situação que se disca para o 190, vinha a polícia, pegava, botava a camisa de força, levava e ia terminar no hospital psiquiátrico, internada. Né? O médico ia diagnosticar a esquizofrenia, alguma coisa parecida. Né? E foi muito interessante que nós percebemos, por isso que Kardec é interessante a maneira como ele trabalha, né, para a gente diagnosticar o caso, compreender o caso, né? A gente percebeu que ali tinha um autêntico caso de manifestação espontânea, que é como Kardec classifica,
né, de incorporação. A gente fala incorporação hoje, Kardec não usava esse termo na época dele, não, né? Então, a mulher estava plenamente, vamos dizer, incorporada do espírito, e que a gente começa a conversar com o espírito para tentar entender o problema, acalmá-lo. Era o espírito de um compadre do marido dela, né? Era um compadre do marido dela que morreu por conta de uma situação. A nossa casa espírita é num bairro de periferia, né? E o marido dela havia denunciado, ele usava a expressão cagueta, né? Havia caguetado o compadre, e em função disso o compadre foi assassinado. Então a gente via ali claramente a situação do vingador, querendo tirar forra da situação com o seu algoz, com a pessoa que causou a sua ruína e a sua morte, né? Então foi muito interessante o caso, porque a gente teve ali uma situação na casa da pessoa, numa situação absolutamente inusitada, para conversar com aquela mulher, com aquele espírito, através de uma mulher que nunca soube o que era mediunidade, estava tendo um acesso que, numa visão superficial, seria um acesso de loucura, né? Bezerra de Menezes trata bem disso, né? Quando ele escreve A Loucura sob um Novo Prisma. Então, uma situação absolutamente inusitada, e para a gente tentar convencer aquele espírito de que não era esse o caminho. Foi muito interessante, uma experiência muito rica, né? E realmente foi através desse diálogo que foi possível o espírito perceber que já não fazia mais sentido e trazer a dona da casa à realidade, interromper aquele processo que ela estava de quase subjugação, né? Foi muito interessante. Então, assim, eu acho que o espiritismo abre, ele descortina um novo olhar, inclusive para a psiquiatria, para o tratamento dessas questões aí que estão associadas à loucura, à esquizofrenia, sabe? Então, uma nova seara que Kardec abre, Allan Kardec abre, trazendo essa explicação da realidade do espírito, para tirar a ideia de sobrenatural, para tirar a ideia de loucura, simplesmente, descortinando um outro olhar, né, para esses fenômenos de ordem psíquica. Eu não gosto muito da expressão parapsicologia, não, eu tenho uma birra com ela, né, porque tem tudo a ver mesmo com a psicologia. Então, ele descortina esse olhar para a gente ter como lidar com essas enfermidades psíquicas com esse olhar que leva em conta também a realidade do espírito, né? Então, esse caso me lembrou, me veio a lembrança aqui, eu achei ele muito interessante para mostrar para a gente como que está permeando a vida social todos os dias. Isso não é uma invenção do espiritismo. Então, aí voltando aqui a Kardec vai dizer o seguinte: olha, mesmo aqueles que acreditam estarem lá na casa para proteger a pessoa, eles nunca se manifestam por meios desagradáveis, como esse caso que você relatou. Aliás, para vocês que estão nos ouvindo, depois nós falaremos sobre obsessão, subjugação, tudo isso, em capítulos que são específicos sobre esses temas. E aí o Kardec vai dizer, vai perguntar assim, né? Ele vai falar, olha, mas tem meio de expulsar, né, esses espíritos? E aí eles vão dizer o seguinte, olha, o meio é atrair os bons espíritos, e atrair os bons espíritos requer a prática do bem, ou seja, a nossa transformação, porque muitas vezes nós nem sabemos que estamos envolvidos nessas situações todas, e muitas vezes, por pensamento, nós estamos ajudando nesse tipo de atração, porque é justamente o que os espíritos também vão dizer. Ele vai perguntar assim, olha, mas não existem pessoas muito bondosas que vivem à volta com os maus espíritos? Ele diz, olha, talvez como prova, mas tem algumas que, e para prova, pode ser exercício de paciência, mas também tem algumas que falam em virtudes, mas não a possuem. E aí nós vamos entrar na parte do exorcismo, eu vou te devolver a palavra para a gente conversar um pouquinho sobre isso, Elias. E lá mais na frente, quando Kardec analisa a questão das obsessões, ele vai chamar a atenção que, dependendo da situação, é necessária a intervenção junto a esse espírito. Porque, às vezes, até a pessoa, que é a família, que está sofrendo esse tipo de situação de influência, às vezes até eles não têm nada que possa estar atraindo espíritos perturbadores, desequilibrados ou sofredores, mas aquele espírito em particular é que tem um problema que precisa ser auxiliado. Também tem isso, né? Kardec diz, às vezes é necessária a intervenção de nós encarnados para dialogar com esse espírito e esclarecê-lo a respeito da situação que ele está vivendo. E aí, a propósito disso, eu acho que hoje estou cheio de casos, né? A propósito disso, é que eu comentei com você daquele livro, né? Achei muito curioso, porque é uma realidade que se dá no México,
E é um grupinho que me parece até, inclusive, que atua profissionalmente para esse tipo de situação. Dá mais ou menos assim, olha, se você tiver uma alma penada na sua casa, chama que a gente resolve. Sabe aquele filme do Caça-Fantasmas? Né? Eu acho que é uma coisa parecida. Mas é muito curioso, o livro chama Uma Porta para a Luz. É um trio formado por uma monja budista, por uma freira católica e por uma psicóloga. Eu até, quando li o livro, eu percebi lá qual delas que é a médium de psicofônica, como a gente chama hoje, né? A médium psicofônica, que o pessoal fala vulgarmente em médium de incorporação, e que eu acho até que é um termo que traduz bem, né? E uma delas atua como médium psicofônica, de incorporação, as outras duas atuam como apoio e como dialogadoras. Então, elas são procuradas por pessoas que estão às voltas com espíritos nessa condição, que Kardec cita aí dos lugares assombrados, e elas realizam um trabalho de esclarecimento desses espíritos. Elas chamam de, assim, olha, por isso que o livro chama Uma Porta para a Luz. Elas dizem que o papel delas é esclarecer esse espírito e ajudá-lo a buscar a luz, porque ele agora, como desencarnado, ele deve ir para a luz. Achei muito interessante os termos que elas usam, porque não tem nada de espiritismo nisso, é uma outra abordagem, mas tem toda a semelhança com o que a gente conhece hoje da prática espírita e até da teoria espírita, né, da teoria que Kardec apresenta. Então, essas três mulheres realizam trabalhos de encaminhar os espíritos que estão perdidos aqui na Terra, tá? Encaminharem esses espíritos para a luz. Olha que coisa interessante. Então, isso mostra que, inclusive, de Kardec para cá que isso começa a acontecer. Vão surgindo outros movimentos, outras abordagens, sabe? Mesmo no meio não espírita. Hoje a gente tem médicos, psiquiatras, que recomendam tratamentos, abordagens espíritas para pacientes. Eu acho isso super importante. Então, acho que a gente está vivendo um momento muito curioso de descoberta do espiritual, né? De descoberta do espiritual. Aí a gente vai ver que essa ideia de exorcismo, essa ideia de você expulsar o demônio, essas coisas que tem, né, em outras práticas religiosas e que demonstram falta de conhecimento do que acontece nesse tipo de fenomenologia. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem que trazer isso para o lado do estudo, com metodologia científica adequada. No Espiritismo, a gente já estuda isso muito pelo lado da religião também, mas é hora de se ter estudo disso para o lado também da metodologia científica, para esclarecer esses processos, para fazer uma abordagem psicológica ou psiquiátrica mais adequada e ter condições de um tratamento mais efetivo desses casos, rompendo com esse passado místico aí de exorcismo, de expulsão de demônios, que não tem nada a ver. Então, aí o Kardec vai dizer, olha, a melhor forma de vocês fazerem qualquer coisa é fazendo prece, é orando, né? Se não tiver um médium... E, às vezes, dialogando. Dialogando quando a gente tem pessoas que têm, né, experiência com isso. Um mínimo de conhecimento de formação. Porque às vezes não dá. Agora, se você não tem, a prece, a oração. A prece encaminha isso. E essa está ao alcance de todo mundo, né? E aí, ele vai dar uma continuidade, como o pedagogo que ele era, ele vai falar no capítulo seguinte da natureza das comunicações. E ele vai dividir as comunicações em grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. E esse capítulo é importante, né, Elias? Porque ele vai fazer com base na escala espírita, que a gente estudou lá no Livro dos Espíritos, lá atrás. E é importante porque nos dias de hoje, onde a gente tem tanto contato, né, com isso, no dia a dia, é algo recorrente, né? A gente tem contato com os espíritos. Então, é importante a gente reconhecer, porque muitas vezes tem muita comunicação que se passa por séria e acaba trazendo um pouco de ilusão, né, para as pessoas. Então, vamos conversar um pouquinho o que seriam, né, as comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. E até a gente tem que entender, sempre que Kardec apresenta alguma classificação, é isso que você disse, né, é uma intenção mais pedagógica, né, e do que tentar fechar 4 caixinhas aí e botar tudo que existe dentro dessas 4 caixinhas. Né? É uma intenção mais pedagógica, de mostrar que existem diferenças, dá para a gente criar categorias para a gente entender melhor, né? Então, daí essa classificação que faz de grosseiras, frívolas, sérias, instrutivas. Eu entendo que Kardec está mais ou menos querendo dizer assim, olha,
até algo que está presente na tradição cristã também. Tiago alertava, tomai cuidado com as comunicações espíritas, né? Analisar os espíritos, ver se eles são de Deus. Ele usava essa linguagem, né? Lá na Epístola de Tiago. Então, o que Kardec está querendo dizer com isso? Olha, nem toda comunicação espírita, ou espírita no sentido dos espíritos, pode ser levada do ponto de vista assim, de algo de verdade, como às vezes se tem estabelecido, né? Kardec tinha muito pé no chão com o que vinha do lado dos espíritos, porque ele sabia que os espíritos, usando palavras dele, mais não são do que os seres humanos despojados do seu corpo físico. Então, qualquer comunicação dessa natureza tem que ser percebida a partir dessa perspectiva, né? Então, quando ele fala das comunicações grosseiras, talvez até caso contei do compadre lá se encaixe nisso aí, né? Ele talvez encaixaria nisso aí. Outros casos de frívolas que ele diz, os meninos lá da fraternidade esse dia estavam me perguntando o que é Charlie, né? Se eu sabia do que é isso. Eu não sabia, para mim era novidade. Aí eu perguntei para a Cláudia, uma criança lá de 8 para 9 anos, e ela foi me explicar, bota um lápis assim e chama Charlie, você está aí? Se o Charlie estiver, ele mexe o lápis. Eu falei, gente, o que é isso? Criança brincando com isso, né? É tipo a brincadeira do copo. Falei, olha que coisa interessante, né? Então, esse aí é o que Kardec caracterizaria como comunicações frívolas, comunicações desprovidas de seriedade, mas por brincadeira, por futilidade, né? E que na época dele também existia lá com as mesas, brincadeirinha de quantos filhos eu tenho, quantos filhos você tem, qual que é o meu nome. Então, o Elias travou, Elias. Nós estamos com um pouquinho de problema de comunicação. Espíritos, todas essas coisas existiram. Nós estamos travando muito, nós estamos com um pouquinho de problema de comunicação. Eu vou pedir aí desculpas para o pessoal que está nos assistindo. Eu não entendi qual é a brincadeira, mas eu já te devolvo a palavra rapidinho, até porque a gente vai ter que encerrar. Então, assim, só para a gente fazer um resumão e pedir para vocês, quem tiver interesse, para ler no livro dos médiuns, né? Comunicação grosseira são aquelas que chocam, né? Que são mais insolentes, arrogantes, obscenas. Foi assim que Kardec catalogou. Aí ele vai falar das frívolas, que no geral são de espíritos levianos e zombeteiros, que são os que mais envolvem o planeta Terra. Então, são brincalhonas, maliciosas, e muitas vezes a gente lê aquilo e leva a sério. E ele vai dizer assim, olha, as comunicações sérias, é importante a gente saber que nem todo espírito sério é esclarecido, né? Isso é muito importante a gente falar, porque tem espíritos que são sérios, mas não tem um grau de instrução. E aí ele vai falar das instrutivas, que são aquelas que vão falar de ciências, de moral, de filosofia, vão mostrar a desmaterialização dos espíritos, continuam na perseverança. Agora, Elias, tem muita confusão nessas comunicações aí, porque às vezes o espírito faz um texto rebuscadíssimo, né, super prolixo, e as pessoas confundem isso com sério. Então, seria bom, talvez, a gente conversar um pouquinho com isso. Vamos ver se a gente consegue, porque eu estava travando muito, por isso que eu acabei puxando a palavra. Eu vou devolver para você e depois já vou pedir para você entrar nas suas considerações finais. Ok. Eu vou até falar mais devagar, porque se o som está ruim, falando mais devagar facilita o entendimento, né? A questão das comunicações que você dizendo aí, portanto, daquelas comunicações rebuscadas, que vêm com aspecto de instrutivas e que, às vezes, de instrutivo não tem nada, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque uma coisa que já está bem caracterizado e bem claro para nós é que nos processos mediúnicos, em geral, a forte participação, inclusive, do médium que transmite a mensagem, né? O Jacobson Santana Trovão tem um excelente livro onde ele analisa isso, né? Então, a forte participação também do médium, e a gente tem que ter muito cuidado para verificar até que ponto, sobretudo nas instrutivas, existem ideias do médium envolvidas com as ideias do próprio espírito, ou às vezes até predominância do próprio médium. A gente tem tanto a isso, os elementos de identificação, Kardec dá uma importância muito grande a essa questão de identificar realmente a autoria espiritual da mensagem antes de atribuir a ela um valor.
Então, são cuidados que a gente tem de ter, mesmo com as mensagens que aparentemente sejam instrutivas, né? Para as mensagens instrutivas, inclusive, Kardec vai estabelecer um critério para aproveitar essas mensagens. Ele não aproveita toda a mensagem, quer dizer, salvo algumas situações que ele aproveitou, e algumas até que depois se mostraram inadequadas, como a questão da terceira revelação, que foi uma ideia de um espírito israelita, o Aleixo comentou isso aí, né? E que, assim, depois se mostrou uma visão que não é muito adequada para a gente analisar, né, sob esse olhar que esse espírito apresentou. E muito interessante a gente perceber que Kardec cria um método, que é o método da concordância das informações obtidas junto aos espíritos, em diferentes lugares, em diferentes contextos, em diferentes culturas, através de diferentes médiuns, né? Então, Kardec estabeleceu o critério da concordância para ter como a gente aproveitar as ideias que são provindas através dessas comunicações mediúnicas, mesmo das consideradas sérias ou instrutivas. Então, a gente hoje, principalmente no espírita, às vezes fora dele, por incrível que pareça, as pessoas pensam, se o espírito falou, a gente acredita e adota isso com seriedade, e às vezes até segue as ideias apresentadas por esse espírito. Isso é perigoso. Kardec sugere assim, olha, é preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma teoria falsa provindo dos espíritos. Então, mesmo as comunicações sérias e as instrutivas, a gente tem que adotar critério, método de análise, para a gente ter segurança no aproveitamento desses conteúdos e não incorrer novamente em fanatismo religioso, que é uma armadilha tão complicada da qual nós estamos tentando nos libertar enquanto sociedade racional do século XXI. Estamos no caminho, por isso que esse é o caminho do Espiritismo, e nós vamos aqui encerrando, agradecendo muito a participação do Elias, pedindo que, se você gostou, clique no gostei, isso é legal, se você não gostou também, mas a gente espera que goste, e se inscreva no canal, continue conosco, nós estamos estudando o Livro dos Médiuns e o Evangelho, nós somos o Sejus, um beijo enorme, Elias, obrigada, um beijo. Valeu, um abraço, fica com Deus, tchau.